paz esteja com todos, especialmente contigo, pessoa amada, que enviou as perguntas. Durante nosso trabalho seu nome será este, pessoa amada, pois suas perguntas são anônimas. Aviso: o canal não tem nenhum vínculo religioso. Espero e desejo que as informações aqui contidas sirvam para purificar quem mandou as perguntas. Purificar de corpo, alma, espírito. Esta é a condição que o Pai e o Filho estabeleceu para nos receber como filho e filhas. Os trabalhos do canal são realizados com o objetivo de aproximar as pessoas do reino dos céus, através do Senhor Emanuel. Justiça nossa, que a maioria das pessoas erroneamente chamam de Jesus, pois o Messias é de origem hebraica, e no alfabeto hebraico até hoje não tem C e nem J. Vou procurar responder suas perguntas dentro do objetivo da fé. Isso é, regramento do Mashiach, que o correspondente em português é Messias. E também, enviado, ou Cristo, que significa ungido, que vem do grego, Christos. Porém seu nome pessoal, próprio e profético, é Emanuel. Confira em Isaías 7, verso 14. E Mateus 1, verso 22 e 23. Separei suas perguntas em grupos. O primeiro grupo são as seguintes perguntas. A segunda: brincos, tatuagens, maquiagem, cordões, tinta de cabelo. É pecado? Por quê? A terceira: o preservativo pode ser considerado um aborto, igual ao pecado dos filhos de Judá? A quinta: muitos médicos dizem que a masturbação é benéfica, porém sabemos que é pecado. Como explicar isso? E a décima: depilação, pecado ou não? Todas essas 4 perguntas têm a mesma resposta, que é 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são condições estabelecidas pelo Pai e pelo Filho. E dentro deste raciocínio podemos trazer e apresentar diversos textos confirmando esta verdade eterna. Note bem o que diz o texto. Para ser santo de corpo, alma, espírito. E uma pessoa que crê nos mandamentos do Pai e do Filho não submete seu corpo a estes desregramentos, porque são destruidores. Com este respeito vamos ler o próximo verso. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pessoa amada, pelas suas perguntas podemos entender que você tem fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E Deus corrige e castiga a quem Ele ama. O próximo texto vale tanto para os homens quanto para as mulheres. O castigo das filhas de Sião. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate.
Primeira pergunta: como provar que a lei não passou tendo tantos versos falando mal da lei na Bíblia? Para quem acredita no Messias é fácil tanto provar como aceitar. Vamos ver o que ele disse em João 12, verso 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Segunda prova. A lei é pecado. Veja em Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé. De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos 7, verso 7 ao 25. Romanos 7, verso 7 ao 25. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Romanos 7, verso 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Agora vamos confirmar tudo isto que o Salvador disse sobre a lei. Mateus 5, verso 17 ao 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mais uma prova. Se a lei tivesse passado, não haveria juízo. E então não seria necessário pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é para salvar os pecadores. E se alguém diz que a lei já passou e prega o Evangelho, é inimigo do Pai e do Filho. E tem muitos por aí, afirmando que a lei já passou e no entanto tiram dízimo, que faz parte da lei cerimonial. Lei dos sacrifícios. Estes foram cumpridos. Observação. As leis cerimoniais não passaram. Foram cumpridas. E estão guardadas para o juízo final. Ninguém pode servir a Deus negando os 10 mandamentos. Agora eles são administrados em nós, pelo Messias. Basta ver o que ele disse ao jovem rico em Mateus 19, verso 16. Agora eu faço uma pergunta, pessoa amada. Se o jovem rico não tivesse feito esta pergunta ao mestre, como nós saberíamos como se salvar? Segunda pergunta: brincos, tatuagens, maquiagem, cordões, tinta de cabelo, é pecado? Por quê? Isso pode ser respondido com uma só resposta: adultério. Porque cada prática desta fere um mandamento. Quando se fura a orelha ou qualquer parte do corpo, fere este mandamento. Levítico 19, verso 28. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Isso também significa que quem faz tais coisas está descaracterizando o corpo que o Criador fez. Pintura de cabelo. As substâncias venenosas vão para o sangue. Este é o primeiro efeito desta prática. E com certeza, há outros mais. A maquiagem tem efeitos nocivos, como chumbo, comprovado cientificamente. E o Criador diz em 1 Pedro 3, verso 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. 4. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Terceira pergunta: o preservativo pode ser considerado um aborto?
igual ao pecado dos filhos de Judá? Sim. Porque a vida começa a partir do momento da relação sexual. A Bíblia diz que os filhos de Judá jogaram o sêmen fora. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Adulterou o mandamento do Criador. Assim houve um desvio de finalidade. Neste caso, o errante paga com a vida. Quarta pergunta. Carne de porco é pecado. Eu sei, mas como explicar o verso? O que o homem come não pode contaminá-lo. Naquele verso que o Messias disse isso. Ao ler a Bíblia, tem que prestar muita atenção nos textos. Porque no Brasil tem 30 versões de Bíblia. E cada tradutor é obrigado por lei a usar palavras distintas, que têm o mesmo significado. Esta é a lei do país. Vamos conferir o verso citado. Mateus 15, verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Portanto, temos que tomar cuidado com as colocações das frases. No caso deste versículo, tenho certeza que o Messias estava falando do ato de comer, e não de comida. Porque na lei diz para não comer porco. E se ele tivesse quebrado esta lei, seria um pecador. E um pecador não pode salvar ninguém. E vou além. É só observar o texto que os fariseus o acusavam de violar o sábado. João 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Este é um texto mal traduzido, que muitas pessoas com vontade de se livrar do mandamento buscam desculpas para não observar o mandamento. Quinta pergunta. Muitos médicos dizem que a masturbação é benéfica, porém sabemos que é pecado. Como explicar isso? Simples de entender. Este tipo de sexo não provém do Criador, e em nada contribui para a vida. Quem fez o sexo? O Criador. E ele fez isso com uma finalidade: perpetuar a espécie. Quando um homem e uma mulher se casam diante do Criador e se relacionam conforme os desígnios do Criador, eles não cometem pecado algum, porque os filhos são do Criador. E masturbação é considerado um adultério, porque modifica o critério que Deus estabeleceu. Sempre que a natureza é modificada, alguém paga por isso, e o preço é grande. A única saída é o arrependimento. Como o Messias disse. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. Sexta pergunta. Deus se arrepende? Esta é uma pergunta muito difícil de responder. Porém, não impossível. Aconselho que veja o vídeo nesse canal. É impossível que Deus minta. No meu entender, com o conhecimento que eu tenho, Deus não se arrepende, porque Ele sabe de tudo: presente, passado e futuro. Ele adverte o pecador assim como o pai adverte seus filhos. No caso de nosso pai, se o filho parar de errar, o pai não castiga. Assim acontece com o Criador. Se o pecador parar de pecar, o Criador retira o castigo. Caso contrário, o pecador paga com a vida. E ninguém venha dizer que o Salvador desfez esta regra, porque ele mesmo disse o que vamos ouvir agora. João 12, verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Retirar o castigo não significa arrependimento. Isso faz parte da sua justiça. Sétima pergunta. O nome Yeshua é certo? Sem dúvidas, o Messias tem muitos nomes, desde os mais simples,
até o mais elevado, como o Rei dos Reis. Todo homem que entrou nesse mundo tem um nome. E assim acontece com o Messias. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu acredito neste nome, desde que troque o Y pelo Yod. Porque no hebraico não tem vogais. O Y é originalmente uma vogal. E não pode trocar uma consoante por uma vogal. Porque eu acredito. Porque eu acredito no verbo Shua, que quer dizer salvação. Apesar de eu ainda não estar divulgando. Acredite. Eu acredito neste nome. Yeshua escrito com Yud no lugar do Y. Porém este nome é atribuído ao Messias, o Salvador. Mas o nome próprio e pessoal está em Isaías 7 verso 14. E Mateus 1 verso 22 e 23. Lembre-se que ele é o Filho do Criador. E o Criador tem o direito de botar o nome no céu Filho. E o nome que ele anunciou é Emanuel. Oitava pergunta: só pode casar uma vez? Sim. Vejamos a este respeito o que diz o próprio Messias. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Saiba mais. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7 verso 1 ao 3. Nona pergunta: arrebatamento, depois ou antes da tribulação? Apesar de muitos pregadores dizerem que é antes, eu fico com o que está escrito em Mateus 24 verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se hão de lamentar, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Chamo a atenção da pessoa amada para observar a confirmação no próximo verso. Mateus 24 verso 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Décima pergunta: depilação é pecado ou não? Na verdade, já está respondida. Tudo que altera o corpo ofende ao Criador. A resposta do Criador é esta:
Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste do seu artífice, não me fez. E o vaso formado disseste do seu oleiro, nada sabe. Isaías 29, verso 16. Obrigada pelas perguntas. Espero ter sido útil. E que tudo seja para seu crescimento espiritual. E para a honra e a glória do Pai e do Filho. E se alguma pergunta não ficou clara, é só perguntar de novo. Responderei com o maior prazer. Fique em paz.